porque obriga-se a pagar uma conta que não está no rol. E essa conta não é do patrocinador, de quem paga o plano do patrão. Essa conta não é dele, essa conta não é do plano, essa conta é do governo. Saiu do contrato, os limites do meu contrato são esses, acima disso, governo. A saúde é um direito do cidadão, é uma obrigação do Estado. Pague você essa conta. Olha, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é o sistema regulatório. Qual o compromisso dele com esse sistema? O que ele deve fazer para melhorar isso? Qual é a possibilidade que ele tem de ajudar o sistema a melhorar? Então, eu vou falar um pouco sobre o regulatório. Primeiro, eu tenho que retroagir a Lei 9656/98, que foi a que criou os planos de saúde. Eu acho que ela foi perfeita, gente, perfeita. Eu acho que a gente vinha antes disso no marasmo, sabe, numa torre de Babel. E o consumidor era enganado, porque não havia um rol de obrigações para ter um plano de saúde. Cada um oferecia o que queria. E tinha uns que você se surpreendia quando contratava um plano, e não vendiam assim. Compra o plano de saúde, deixa sua família confortável, você comprava o plano de saúde. Aí você tem um parto, a parto não está coberto. Aí você tem um derrame não está coberto. Você descobre isso na hora fatal, na hora do risco. Então os planos eram assim. E cada um mais esvaziado do que eu. Tinha um plano também, que eu vou te falar, não sei se ainda existe, mas que vendia nada. Você tinha que pagar as contas. Você tinha o direito de usar uma tabela de preço que esses planos negociavam com essas redes de hospitais. É uma vantagem? Ainda era, mas não pagava nada, não tinha equilíbrio atuarial. É a disponibilização de um cadastro rico, que eles tinham realmente de muitos hospitais, que até forneciam para as seguradoras. E eu, consumidor desse plano, que falava que era um plano de saúde, quando eu fosse no hospital, pagava para esse operador o mesmo preço que o plano pagava. É uma vantagem? Sim, mas é uma vantagem subjetiva. Imagine um risco elevado, sabe? Um câncer, um aneurisma cerebral, essas coisas mais complexas, eu não tenho como pagar, então eu não tenho plano nesse momento. Eu estou sem plano. Então, essas coisas eram vendidas assim. E a Lei 9656 deu um rol mínimo. Nós temos homologado aí no mundo, até é um Código Internacional de Doenças, chama CID, mais ou menos 5 a 6 mil doenças protocoladas que têm o mesmo tratamento universal. Então, enxaqueca aqui no Japão, na Coreia, onde for, é enxaqueca. Ficou definido o que é enxaqueca. Então, todos usam esse código, é um Código Internacional de Doenças. Existem também homologados, conhecidos e aprovados cientificamente, não é experimental não, oficiais pelos órgãos de cada país. Nos Estados Unidos é a FDA, que homologa e aprova os procedimentos numa velocidade vertiginosa. Então, existe também, para curar essas doenças, vários tipos de procedimentos que são conhecidos para esse tratamento, mas são procedimentos conhecidos e aprovados pelos órgãos de cada país. No Brasil é a Anvisa. Não, se a Anvisa não aprovar um procedimento, ele não é legal. Ele não é reconhecido, ele não é eficaz, não tem eficácia comprovada. Então precisa ter aprovação da Anvisa. Nos Estados Unidos é FDA, cada país tem o seu modelo. A diferença é que o FDA americano é um órgão totalmente independente. Se é bom, ele aprova rápido. Aqui na Anvisa temos alguns problemas de país de baixa renda, baixa contribuição, país pobre. Então, se colocar um procedimento caro, quando são novos, um procedimento novo ou um medicamento novo, não custa 10% a mais do que o medicamento velho. É até 1000 vezes mais caro. Então, você não consegue suportar isso. Então, lá nos Estados Unidos, a pressa de aprovar isso é muito rápida. Pra vocês terem uma ideia, quando aprovou aqui a cintilografia, tomografia, hoje é universal, 6 anos depois foi aprovado no Brasil. A velocidade aqui é lenta porque aqui tem um fator político. Há uma preocupação se o governo vai dar conta de pagar essas contas. Então, vamos segurar um pouco essa aprovação, né? Fica muito caro e não cabe no bolso do SUS. Então, o fator político interfere muito, mas a regra ficou muito clara, claríssima. Você sabe que tem que cobrir 5.000 e tantas doenças e dentro daquelas doenças, 6.000 e tantos procedimentos são válidos desde que homologado pelos seus órgãos de controle. Esse é o modelo da saúde. Então, você sabia que todos os planos têm no mínimo aquilo. Conheça o rol. É importante, quando vocês comprarem um plano de saúde, conheçam o rol. Porque muitas vezes, pelo desconhecimento do rol, vocês encharcam o judicial de demandas judiciais incabíveis. E elas só oneram e prejudicam e destroem o sistema, porque obriga-se a pagar uma conta que não está no rol. E essa conta não é do patrocinador, de quem paga o plano do patrão. Essa conta não é dele, essa conta não é do plano, essa conta é do governo. Saiu do contrato, os limites do meu contrato são esses, acima disso, governo. A saúde é um direito do cidadão, é uma obrigação do Estado. Pague você essa conta. As fraquezas da lei, elas foram potencializadas em desqualificação pelo próprio operador. Como ele tinha a possibilidade de recuperar o equilíbrio atuarial, o que é equilíbrio atuarial? Eu recebo 100
Eu sou operadora de plano, recebo 100 de você. Se eu gastar 70, esse é meu equilíbrio. Eu sei que eu pago os impostos, pago a despesa administrativa, só não tenho lucro, mas eu equilibro, não perdi dinheiro. Era um rol de 6 mil e tantos procedimentos, gente, sabe? Para 5 mil e poucas doenças, todas obrigatórias, que não se sabia que resultado daria. Podia quebrar operadoras, se não soubesse, não tinha dosimetria disso. Se a gente suporta, quanto suportamos, quanto não suportamos, não se sabia isso naquele momento. A especificação não tinha bases tão ricas de dados como temos hoje. Ele fez uma proteção do sistema, foi inteligentíssimo, mas não podia ser eterno. Talvez valesse para 2, 3 anos isso, depois cada um busca o seu equilíbrio na sua competência e no seu preço. Esse é o modelo de mercado. A proteção inicial, ok, não se podia perpetuar como agora, estamos aí há 28 anos desse plano, 26 anos eu acho, e sabe, agora que estão pensando em rever esse equilíbrio gerou incompetência, não qualificou mão de obra porque eu recuperava, vai levando, se perder dinheiro eu recupero no reajuste. Esse equilíbrio é um pecado da lei, ele foi fundamental no início, talvez ele criou coragem do investidor, que havia uma proteção, mas não pode ser mantido eternamente dessa forma, isso não é seguro, isso não é proteção futura, isso não é previdência, nem providência, isso é abuso do consumidor. Paga qualquer conta. E aí coube fraude, tudo isso. Então, o pecado dessa lei também foi o equilíbrio contratual. E outro pecado forte que eu vejo nessa lei é quando ela criou o cidadão de segunda classe. Não era, o governo criou o cidadão de segunda classe. O governo fez um pecado mortal. Lembra da Constituição? A saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. Pois é, se eu tenho um plano de saúde e eu sofro um acidente numa rodovia e me recorre para um hospital, esse hospital é público, essa conta volta para o meu plano. Bota para a minha sinistralidade. É um absurdo, gente. Eu sou um cidadão como qualquer outro. Em vez de enxergar que todo o tempo que eu tive consciência e pude usar o plano, eu não onerei o Estado. Eu abdiquei do meu direito, pagando essa conta cara para ter um plano de saúde. A hora que eu preciso do plano de saúde, que o governo deve me garantir isso, me cobram. É um absurdo. Quer dizer, quem ajuda o governo exonerando com plano de... quando está no plano de saúde, é um cidadão de segunda classe que tem que pagar essa conta. Só paga a conta de saúde para o governo quem tem plano de saúde. E já gasta uma fortuna para ter o plano de saúde. Isso tem que ser modificado, gente. Não cabe mais no modelo regulatório. E o pior é que a cobrança do Estado é horrível. E quem cobra são pessoas cobrando pessoas. E nesse contexto o descaminho fica muito evidente. Tanto é, se você pegar os balanços das empresas, o que elas têm provisionado de pagamento é um absurdo. Olha, esmiúce essas contas, são contas antigas. Elas são provisionadas, colocadas no preço, mas nem sempre são pagas com a pontualidade e intensidade que deveria ser pago. E nós estamos pagando essa conta. Está no preço do seguro, está no resultado negativo que eles reclamam. Então você tem que rever esse tipo de coisa. Nós estamos todos de primeira classe. Se eu exonero o governo por pagar um plano que não me custa barato para mim e minha família, quando eu tiver que recorrer por condições extremadas e ocasionais, que eu não estou usando rotineiramente o SUS, ele tem que comparecer. É um direito meu de cidadão. Eram planos coletivos. Esse modelo era muito perverso, que ele sangrava o operador, que eles não eram operadores, contratavam de alguém, e sangrava também o consumidor, locupetando uma cadeia de vendedor, revendedor, corretor, pagando todo mundo, e sindicato. Não suportava mesmo, isso ia quebrar a qualquer momento, tanto é que hoje não tem nem 600 mil, talvez 700, olha lá, e vai zerar, isso vai zerar, só o tempo é de renovar os contratos.